Olá, que bom que você voltou aí conosco. Ó, o nosso telefone está aí na tela, viu? Para você mandar aqui sua bronca, o seu recadinho, participar conosco. Agora são 6 horas e 38 minutos e vamos falar de uma decisão importante, eu diria até emblemática na Assembleia Legislativa daqui de Mato Grosso. É que uma proposta do deputado Wilson Santos passou, viu? Foi em caráter definitivo. Quem vai contar para a gente é o repórter João Fernandes. João, explica para nós. Agora acabou essa história de reeleição da mesa diretora aí na casa, dentro da mesma legislatura, e foi em caráter definitivo. Explica para a gente sobre essa decisão. Bom dia para você. Pois é, isso mesmo, viu, Luciana? Bom dia para você, Kleber, Haroldo, para quem está em casa também, uma excelente quinta-feira. Isso, segundo o próprio deputado, é para poder fazer uma renovação política. Então, a partir de agora, na Assembleia Legislativa aqui de Mato Grosso, aqui de Cuiabá, não tem mais essa reeleição, segundo o próprio deputado, é para fazer uma renovação política. E para falar sobre esse assunto, convidamos então, portanto, o deputado Wilson Santos. Essa emenda constitucional já está valendo, foi aprovada, está valendo, e agora reeleição para a presidência e para primeiro diretor ali não tem mais, é isso, deputado? Bom dia para o senhor, obrigado por ter aceitado o convite de falar aqui na Notícia de Frente. Bom dia, Haroldo, bom dia, Kleber, Luciana, é isso aí. Mas com uma diferença em relação à decisão do Supremo. O Supremo Tribunal Federal já havia decidido a impossibilidade da reeleição do presidente da mesa diretora do Congresso, seja do Senado ou da Câmara. E essas decisões repercutem nas camadas de baixo. E aqui nós fizemos uma diferença. Por quê? Porque a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, como a de Mato Grosso do Sul, do Amapá e vários estados, tem uma tradição de uma dobradinha do presidente com o primeiro secretário. Ambos são ordenadores de despesas. Como eles têm um poder econômico imenso, aqui no caso são quase 600 milhões administrados por ano. Eles acabam se eternizando no comando do parlamento estadual. Isso não acontece só em Mato Grosso. Tem um caso aqui no Mato Grosso do Sul, do Londres Machado, que já foi presidente mais de 8 vezes. Quer dizer, impede a alternância, impede a renovação, a oxigenação de novas práticas administrativas, do surgimento de novas lideranças. Então foi em cima desse histórico das últimas décadas que nós resolvemos proibir. Mas a proibição nossa é mais extensa. Não só proíbe a reeleição no próximo biênio dentro da mesma legislatura, como também proíbe que exercer a presidência e a primeira secretaria de disputar qualquer um dos 7 cargos da mesa no próximo biênio dentro da mesma legislatura. Para o senhor, então, uma dobradinha não é nada saudável, é isso? É saudável, né? Pelé e Coutinho, Bebeto e Romário, né? Bife e Gilson Lira, saudável, mas aqui na atividade política não é saudável e nós interrompemos definitivamente porque é uma emenda à Constituição do Estado. Então, para o senhor, a emenda constitucional diz o quê? O presidente e o primeiro secretário nessa legislatura não pode participar mais. Só na próxima se tiver, claro, obviamente, uma reeleição, é isso? Positivo. Uma legislatura tem 4 anos e a direção da mesa é de 2 anos. Então você tem 2 mesas numa legislatura. Nós agora proibimos o presidente e o primeiro secretário a disputarem qualquer cargo da mesa no próximo biênio, desde que seja na mesma legislatura. Você falou que isso é decidido na Assembleia aqui mesmo, não é passado por nenhum outro órgão, isso então já está valendo? Já está valendo, a emenda nasceu na Assembleia, eu sou autor dessa emenda, juntamente com o deputado Ulisses Moraes, e ela vai ser promulgada esta semana, publicada, já começa a surtir efeitos. Luciana,
Haroldo, Kleber Lima, o deputado Wilson Santos está aqui na escuta. Pode perguntar, se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, podem ficar à vontade. João, olha só, eu só queria mudar um pouquinho só a temática, porque é muito importante aqui e o deputado pode trazer essa novidade. Eu queria saber em relação ao desdobramento do polo da Unemate aqui em Cuiabá. A gente pode aguardar, de fato, esse novo polo da Universidade Estadual aqui na capital? Conta pra gente, será que o deputado tem informações em relação a isso? Vamos saber agora se o deputado tem informações com relação a esse novo polo. É fake news? É verdade? O que o senhor tem de informação, deputado? O que tem de fake news, né? Rapaz do céu. É verdade, Luciana. Primeiro, obrigado, né, pela oportunidade de falar desse assunto. A Universidade Estadual de Mato Grosso, com sede em Cáceres, estará iniciando as suas aulas em setembro deste ano, com 3 cursos na capital. Já tem a sede provisória, vai ser aqui no bairro Carumbé. São 250 vagas inicialmente. O método para acesso, a entrada vai ser levando em consideração os últimos Enem. A Unemate definiu isso. São 3 cursos de engenharia de produção. Somos um estado campeão em produção agrícola. Tecnólogo em inovação e tecnólogo em gestão pública. São 50 vagas para engenharia de produção, 100 vagas para os 2 tecnólogos. Ganha para a capital. Porque é uma universidade pública, gratuita pública, gratuita e de qualidade. Só para você ter uma noção, Luciana, a Unemate no seu corpo docente tem mais de 70% de mestres e doutores. Boa informação, meu deputado. Luciana, Kleber, professor Haroldo, se tiverem alguma questão, podem ficar à vontade. Não, tá ótimo, João. Muito obrigada, viu, pela participação aí do deputado Wilson Santos. Boas notícias, né? Enfim, acaba a dobradinha eterna aí da mesa diretora e também essa informação muito válida, importante mesmo em relação à educação. Muito obrigada pela participação de ambos. Olha só, Kleber, queria destacar com você que a gente tem um case aqui, né, emblemático, histórico, da dobradinha na casa, né, na Assembleia Legislativa. Vamos relembrar Sérgio Ricardo e José Riva. Será que é o principal case que nós temos disso? Não, o case, na verdade, é o José Riva, né? Ele dobrou com todo mundo, né? Então, assim, ele foi, não vou lembrar de todos aqui, mas a primeira formação era ele e o Gilmar Fabris. Depois, ele de primeiro secretário do Gilmar Fabris, em 95, professor. Primeira gestão do Dante Oliveira. Foram 20 anos, né? 20 anos. Aí era Gilmar Fabris, e foi muito interessante aquela história, porque são 24 deputados estaduais no Mato Grosso. E o Dante tinha feito uma maioria muito apertada na Assembleia. Acho que estava 11-12, e 1 ou 2, e um indeciso, né? Ele tinha 12 votos e a bancada de oposição, na época, liderada pelo ex-governador Jaime Campos, tinha 11. Aí o Riva, a hora que viu aquela situação, falou, olha, eu posso desempatar esse negócio. Né? Chamou um outro deputado, que já não está mais entre nós, já desencarnou, o Jorge Abreu, que era lá do Nortão. Os dois negociaram com a oposição, o Riva virou primeiro secretário e a oposição ganhou. É o que entrou para a história o dia em que 11 ganhou de 12. Foi o que aconteceu, né? E aí ele ficou depois, na próximo mandato, na próxima legislatura aí foi ele e o Romualdo Júnior, e ele e alguém sempre. Ele ficou 20 anos sem sair da mesa diretora. E quando saiu também, saiu da vida pública, né? Essa dobradinha entre presidente e primeiro secretário sempre existiu, né? É o que eu estou contando. Nos últimos 20 anos, o Riva dobrou com todo mundo. Ou ele era presidente ou era primeiro secretário. Ou era presidente, ou era e o orçamento da Assembleia é quase meio... cresceu bastante no período. Pois é, cresceu bastante. Fica todo depositado, de certa forma, sob o controle da presidência e do primeiro secretário. Dos dois, são dos dois gestores. Que demandam todas as despesas. Exatamente. Aí você imagina a quantidade de... Esse é o poder. Exatamente, né?
de empresas prestadoras de serviço. Quantas ligações políticas o presidente e o primeiro secretário não têm, ou têm, de certa forma, durante todo o seu mandato? Muitas operações surgiram em decorrência disso, né, Kleber? Sem Vamos dúvida, relembrar as aqui números, obras, operações, processos. É bom a gente sempre levar em conta o seguinte: a atividade, democracia é cara, barata é a ditadura. Vamos esclarecer Tirania, isso. né? A tirania é mais barata, né? Mas vale a pena. Então, assim, é caro você manter gabinetes, manter assessorias, manter ar-condicionado, é caro, não é barato, né? Não precisa ser extremamente caro. Com excessos, né? Exato. Como a gente tem, precisa ter muitas regalias. Já melhorou muito, né, professor, em relação ao que era. Já melhorou, tem que reconhecer. Já cortou bastante. Mas ainda, acredito que ainda dá para melhorar um pouquinho, né? Bom, e a gente está falando da Assembleia Legislativa, vamos continuar falando da Casa de Leis, porque tem assuntos quase intermináveis, viu? Os servidores, inclusive, mandam perguntas aqui todos os dias. E aí? E a revisão geral anual? E a previdência dos servidores? Pois é, esses dois assuntos foram tratados ontem durante uma reunião de colégio de líderes. E a Casa agora está com um pouquinho mais de pressa para colocar um ponto final nesses dois temas, porque em julho vai ter recesso na Assembleia Legislativa. Então vamos ver o que tem de desdobramentos em relação à RGA e também à Previdência. Líderes sindicais, deputados e o secretário de Planejamento do Governo do Estado, Basílio Bezerra, estavam mais uma vez debruçados em torno da revisão geral anual. De um lado, o Fórum Sindical reclama que os servidores acumulam perdas acima de 22%. Seria um acumulativo desde 2018. De outro lado, o secretário de Planejamento explica que existe uma impossibilidade legal de conceder o clamor da categoria. Pondera que, de fato, os servidores vão ficar com apenas 2% de reposição deste ano e possivelmente 5% para o próximo. Para o ano que vem, nós temos previsão já na LDO, né? Então nós temos uma expectativa muito boa de pagar o RGA de 2021 em 22, né? Inclusive já está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias o percentual de 5,05%, e a gente espera que a gente consiga concluir isso, e com certeza os servidores entendem que o momento que nós vivemos é um momento trágico para todo mundo, né? Nós sabemos que nós temos aí o resto dos trabalhadores de Mato Grosso, de outros estados, estão passando necessidade em muitas áreas, né? Então o governo vai fazer aquilo que a legislação determina. O primeiro secretário da Casa, o deputado Eduardo Botelho, relembra que o Legislativo sempre esteve aberto para as discussões dos sindicalistas e ressalta a previsão mesmo de 5% na LDO. Olha, nós começamos a debater esse assunto, né? A Assembleia Legislativa sempre esteve aberta às negociações, às conversas, aqui é o palco das discussões. E o Fórum pediu e nós abrimos a Assembleia, o presidente abriu a Assembleia para essa discussão. E houve já, o governo está mostrando o que está na LDO, que é uma previsão de 5,05 para o ano que vem, que é a previsão de inflação. Até agora a previsão era essa. Então o secretário está mostrando que a previsão que tinha no primeiro semestre era essa. Então ele colocou a previsão que tinha, que era de 5,05. Evidentemente, se for maior, vai haver alterações. E é isso que está previsto para o ano que vem. Esse ano é só mesmo o que tinha, aquela que teve, que foi pago, que é de 2%, em torno de 2%. Nós ouvimos sim os sindicatos, inclusive ouvimos agora de novo, né? As proposituras dos representantes, elas não estão consoantes com o que a legislação determina. Nós somos servidores públicos, somos gestores também, e nós temos que, por uma questão objetiva, só fazer o que a lei estabelece, o que a lei determina, sob pena da gente ser punido pelos nossos CPFs, e não vamos fazer isso, né? Nosso governo é um governo que trabalha dentro da legalidade. A Casa tem assuntos ainda pendentes, como a alíquota previdenciária dos servidores, assim que o Conselho Previdenciário fez uma nova proposta ao governo. A situação voltou a se arrastar. Agora, a Assembleia tem a missão de encerrar essa discussão antes do recesso parlamentar, marcado para julho. Eu espero que amanhã vai ter uma reunião
do Conselho da Previdência. Eu espero que o Conselho aprove todos o que a Assembleia e o governo pactuou, e aí a gente pode votar isso até semana que vem e encerrar essa discussão. Está na mão do Conselho agora. E na ponta das discussões, o Fórum Sindical grita alto. Não gostou das decisões que envolvem a revisão geral anual. Não, jamais vai ficar esquecida não. O Fórum Sindical vai estar lutando, é um direito nosso, é um direito constitucional, é um direito de lei. Nós temos uma lei desde 2004 e o Estado está apto a fazer o cumprimento dessas RGAs, que o Estado não mandou lei. É muito cômodo, se eu não quero te pagar, eu só pago através de lei, mas você não manda lei. Entendeu? Então é esconder atrás da pandemia. Eu acho que já está ficando muito chato isso aí. Gostei muito da palavra do deputado Claudinei, do delegado Claudinei, dizendo que temos que encerrar essa novela. Mas como que vai encerrar essa novela? Sentar à mesa o secretário Rogério Galo, secretário Mauro Carvalho, secretário Basílio, Fórum Sindical, a Assembleia, até o Tribunal de Contas, que está agora achando que é o governo do Estado. Não é bem assim. O Tribunal de Contas, no nosso entender, que nós também estudamos. Ela tem a obrigação dela principal é julgar a conta do governo e não mandar o que o governo faça, entendeu? É a mesma coisa o cara chegar na minha casa, falar, olha, Edmundo, aqui na sua casa, a partir de hoje, você não vai comer mais ovo frito. E aí? Quem que manda na sua casa? Quem que manda no governo? Olha, pois é, a gente acabou de ver aí o Edmundo César não vai engolir essa história, não. Ele permaneceu também reunido lá com os deputados e também o secretário de Planejamento, Basílio Bezerra, e aí ele não gostou do fato de que para o ano que vem a possibilidade de reajuste aí do servidor, de reposição de apenas 5%, ainda tem os 2% para engolir deste ano. O Fórum Sindical não está aceitando de jeito nenhum e está até mobilizando aí talvez umas assembleias para votar indicativo de greve. Então, o clima vai esquentar, mas pelo menos vai chegar a um ponto final, viu, Kleber? Porque a Assembleia Legislativa vai entrar em recesso em julho e aí o primeiro secretário, o deputado Eduardo Botelho, já disse que tem pressa em limpar a pauta, encerrar essas discussões e aí a gente vai esperar o quê dos servidores em relação a essa queda de braços aí? Luciana, eu acredito muito na capacidade e no poder do diálogo, né? Quando as partes sentam assim, mais desapegadas, mais flexíveis para negociar, normalmente esse tipo de negociação produz bons resultados, que é o consenso, né? É o consenso. E o consenso normalmente é o seguinte, cada um cede um pouco e estabelece ali um ponto em comum e segue. Assim, esse tipo de negociação acontece a vida toda, né? Até nos mercados persas, né? Não chegava, tem até a expressão popular que fala, quem desdenha quer comprar, né? Se você chega falando mal do tapete, já está interessado em comprar, né? E aí estabelece a negociação, quem quer pagar o quanto menos, e quem quer vender pelo quanto mais, né? Até que se chega num ponto de equilíbrio e assim se regula a economia do mundo durante todo o tempo. E aí, eu acho que é um bom sinal. Eu destaco aqui também a participação pela reportagem dessa. Eu conheço essa repórter. Será? Estou desconfiado que eu conheço essa repórter. Pela reportagem da Luciana, destacar a atuação do deputado Botelho, viu? O deputado Botelho, desde que assumiu na Assembleia, tem tido esse papel do diplomata mesmo da Assembleia, ele é muito... sempre sendo um interlocutor muito qualificado entre os servidores e o governo do Estado. E não foge das situações difíceis, já ressaltei isso por várias vezes. Não. O deputado Botelho ele tem uma mofada bastante grande no peito, sabe amortecer, sabe sentar, dialogar, bom negociador. Isso é muito importante, é uma grande virtude, uma grande qualidade que o deputado Eduardo Botelho tem. Eu já disse isso várias vezes, né? Agora, Kleber, essa situação com os aposentados, servidores, pensionistas, a história toda, sem dúvida alguma, é uma novela, né? Mas o que acontece é o seguinte, na cabeça das pessoas é assim, se de um lado, né, o governo anunciou há pouco tempo atrás que estava bem de saúde financeira, né, que estava com um bom recurso, estava sobrando dinheiro. Como é que fica na cabeça do servidor? O governo fala que não dá porque não tem. Né? Mas na cabeça do servidor ele tem informação exatamente que o Estado está financeiramente muito bem, todo mundo sabe disso. Sabe? Quer dizer, então, o que passa na cabeça do servidor é má vontade mesmo por parte do governo resolver essa situação. Como eu não tenho os números, né?
do orçamento do Estado ali na mão, que os números não mentem, para poder fazer esse contraponto, fica até difícil você analisar. Em tese, os números não mentem, porque também cada um chega à mesa com números diferentes. Né? Exatamente. Aí tem um conflito nesse ponto. Agora, é óbvio, o governo anunciou que está com uma situação superavitária e tal, mas a gente precisa entender que o governo não existe apenas para pagar servidor público. Palavras de Mauro Mendes, do governador. Tem outras despesas. O servidor público, o governo, na verdade, é quem? O governo são os servidores. E ele existe para quê? Para prestar serviços à sociedade. Então, o meio não pode ficar maior do que o fim, que é o grande problema, por exemplo, da Previdência. A Previdência é um problema sem fim, porque, graças a Deus, a expectativa de vida das pessoas está melhorando, está aumentando, as pessoas estão vivendo mais, se aposentando relativamente cedo e aí alguém precisa pagar a conta dessas pessoas que ficam inativas em casa. Exatamente. Aliás, eles chamam de inativos mesmo, né? Inativos para o poder público, porque eu particularmente conheço muitas pessoas, até posso tentar buscar uma estatística disso para frente, pessoas que se aposentam do poder público e vão trabalhar na iniciativa privada. Ou seja, elas estão produtivas. E quem que paga a conta? O contribuinte, professor. Porque quem paga, assim, a conta de tudo do Estado, não é o governador, é dinheiro dele. Somos nós mesmo. É dinheiro nosso. E olha só, Kleber, professor, já tem muitas mensagens chegando aqui dos servidores e eu faço questão de mostrar algumas mensagens, elas não param de chegar, uma tempestade aqui. Vamos então, em relação a essa discussão da Previdência e também da RGA, olha só, com Mauro Mentira não tem diálogo, ele é o dono da verdade, o que ele pensa. Prezados apresentadores, o governo cumpre a lei somente quando é a seu favor. A previdência dos aposentados também está em lei. Por que não é cumprido também? Neste ano, os servidores públicos não vão conseguir nada com esse governo, mas no ano de 2022 vamos vir com força para cima do governo. Ele vai sentir o peso do funcionalismo. Quase todos os políticos, quando se aposentam... que fala. Quase todos os políticos, quando se aposentam, milionários. Já fizeram rapa no dinheiro público e nada acontece, coisa boa, né? Olha só, Kleber, chegou aqui para você um questionamento que eu faço questão de mostrar, até para que a gente possa se informar. É que você ontem falou muito a respeito, né, do ex-governador Dante, e aí o Gilson Alves está mandando um recadinho aqui para você, dizendo que ontem você se equivocou ao dar uma informação. Gostaria de vê-lo se retratando. Ele informou que o Dante disputou a convenção para a candidatura ao governo com Bezerra. Isso nunca aconteceu. Dante não disputou a eleição de governo pelo PMDB e sim pelo PDT. Rapidinho, Kleber, para a gente chamar o comercial. Na verdade, eu não disse que eles disputaram, né? Mas eu deixei de dizer coisas importantes para esclarecer melhor. O Dante, de fato, Gilson, você está certo, ele foi candidato pelo PDT. O que eu disse que o Bezerra perdeu a convenção do PMDB é porque o Bezerra queria ser candidato a governador pelo MDB, não apoiaria o Dante. E aí a ala dantista, que estava no MDB, derrotou o Bezerra na convenção. E o Bezerra acabou sendo candidato a senador naquela eleição e se deu bem. Foi até bom para ele, porque ele se elegeu também, numa disputa épica com o Antero Paz de Barros. O Antero jura até hoje que ganhou aquela eleição. Perdeu a apuração, mas isso faz parte da política, né? Mas você está certo, eu devia ter sido mais claro. Eu até escrevi um artigo ontem sobre esse tema. Foi um tema que me lembrou muita coisa, tem muitas lições e informações aí. Mas está claro agora, né? Então, assim, o Dante foi, você está certo, candidato, e ganhou a eleição pelo PDT. Logo depois, inclusive, ele rompe com o Brizola, professor, por causa da emenda da reeleição. Ele rompe com o Brizola e vai para o PSDB, partido onde ele fica até o final da sua vida, né? E o Bezerra seguiu no MDB. Perdeu a convenção, porque ele queria ser candidato, foi derrotado na convenção do PMDB, que aprovou a coligação com o PDT, e ambos ganharam. Foi bom para todo mundo aqui. Tá certo. Depois dessa aula política, nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho, viu, com mais a notícia de frente.